para que os lojistas viessem conhecer os nossos calçados, já que Franca, em São Paulo, era famosa pelos calçados masculinos, e o Vale era conhecido como o primordial e o primeiro no Brasil em calçados femininos. Em 63, eu estava... 62, foi fim de 62, dezembro de 62. Eu tinha ido para Santa Catarina passar as minhas férias, na casa dos meus tios. E na época não existiam os telefones automáticos. Aí eu tinha saído daqui e o pessoal resolveu fazer um tipo de um raid do calçado, ou seja, uma implosão pelo Brasil para mostrar a nossa pujança e o que nós tínhamos. E eu estava lá, aí eles resolveram fazer esse raid e 3 moças foram as escolhidas, que foi a Zita Noll, a Lilian Kaufmann e eu, só que eu não sabia, não estava aqui. E a mãe da Lilian a mãe da Zita seria a acompanhante. Aí eles foram aqui para o Camerim, em Hamburgo Velho, ou para o Richter, que eles tinham radioamadores, e passaram a me chamar em Santa Catarina para mim voltar para acompanhar nessa viagem, que nós faríamos a divulgação dessa feira que iria acontecer em Novo Hamburgo. E nós levávamos junto E eu vim, então, de lá. Eu vim e foram, na época, o Feijó com o carro dele e o Mário Alberto com o carro dele também, divulgando essa feira. E nós viajamos pelo Brasil, fizemos 10.000 quilômetros em um mês. E visitando as televisões, visitando os jornais, o Estado de São Paulo, a Folha, em Curitiba também, em Santa Catarina. Em Curitiba até fomos recebidas pelo governador da época, Ney Braga, que depois foi ministro da Educação, na casa dele, para convidá-lo, deixar um convite e entregar a monografia de Novo Hamburgo. Depois nós fomos a São Paulo, que era o Carvalho Pinto, e visitamos lojistas também em São Paulo. Dali nós partimos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós visitamos o Carlos Lacerda, no Palácio do Governo, e visitamos as televisões do Rio, a Tupi, fomos ao programa do Flávio Cavalcante, que nos recebeu. Em São Paulo, nós estivemos no programa da Hebe Camargo, em vários programas de televisão. E dali nós fomos do Rio, nós fomos a Salvador, que a Rio Bahia, naquela época, ainda estava em construção. Era um horror, sabe? Era uma verdadeira aventura. E chegamos, então, na Salvador, com a mesma missão. De lá nós saímos, voltamos para Minas. E fomos a Belo Horizonte. Magalhães Pinto era o governador no Palácio Monroy. Entregamos também o convite, visitamos os lojistas e dali nós fomos a Brasília, convidar o presidente da República, que era o então presidente João Goulart, que era gaúcho, e nós fomos até lá então fazer a entrega do convite. E depois, então, nós retornamos. E como foi esse primeiro evento? O que te traz, o que te vem à memória? Olha, na época foi assim uma aventura. Imagina uma moça também naquela época ir viajar, tu entende? Mas no fim, minha mãe deixou eu ir.
E traz, assim, houve assim, umas peripécias. Nós fomos, em Salvador, por exemplo, nós fomos passear de jangada e fomos mar adentro, sabe? E na volta, lá escurece muito cedo, começou a escurecer, e o vento tinha mudado, e o pessoal veio e vinha vindo uma jangada contra nós, e nós não tínhamos iluminação em alto mar. Assim como, é como se fosse daqui, a gente via a cidade de Salvador como daqui se fosse assim, Charlau, sabe? Estava bem distante, e eles não nos viam, e o pessoal começou a gritar e a ficar com medo, a Zita e a Lilian. Aí então eu sei que eu dei um assobio, pus o dedo na boca, dei um assobio, e aí o pessoal ainda gritou até, mas são loucos no mar, sem iluminação nenhuma, quase que nós batemos em vocês. Então houve certas... Também teve bastante aventura. Ah, teve. Te garanto que para fazer 60 quilômetros entre até Monlevade, Governador Valadares e Monlevade, para fazer 60 quilômetros nós levávamos 3 horas. Uma poeira só, sim, sabe? Horrível. Mas valeu a pena, porque quando nós retornamos, bom, aí não pôde ser efetivada na data prevista, porque veio um temporal e levantou o telhado da FENAC, né? Mas depois houve bastante concorrência, teve bastante visitação, teve bastante gente. E o que te traz hoje, como eu já havia colocado, é uma feira que retoma com força total, com muita visitação. E como tu te sentes fazendo parte dessa história? É como eu te digo, a gente não notava que nós não nos sentíamos. Talvez essa importância essas ações. Exatamente, nós não nos sentíamos assim, que estávamos sendo personagens de uma história e que essa história ia se prolongar por, né, muitos anos e ter a repercussão que houve não só dentro do Brasil, mas internacionalmente, para o exterior, que vieram para cá e ainda vêm, e dali da primeira FENAC partiu a feira de componentes para calçados, as máquinas para calçados, os lançamentos de couros, das cores do couro para a próxima estação. Então, tudo isso veio daquela primeira Feira Nacional do Calçado. E depois acabei, no fim, casando com um dos condutores, dos motoristas do rádio do calçado. O meu foi o primeiro casamento, e o segundo foi o da Heloísa Helena e do Gilberto Mosman, que foi o outro rádio que eles fizeram. Esse foi o primeiro rádio que nós fizemos. Depois nós fizemos um outro também, que nós fizemos de avião, onde foi a Virginia Weissamer, o Dalso, Miss Novo Hamburgo, as rainhas da Cinderela do calçado, e nós fomos até Fortaleza fazer a divulgação, e na volta também ir aos programas, na ida e na volta, ir aos programas e marcando os programas de televisão e jornais. Talvez para aquele momento, por não haver uma tradição, foi o momento de iniciar essa trajetória. Não é como é hoje, as facilidades, a internet, as redes sociais. Então era um trabalho para dizer, nós existimos, nós somos do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Somos um vale com bastante pujança, bastante progresso,